Muita gente fica se perguntando até que ponto essa frase realmente está correta. Já vou apresentar para vocês ele que é fisioterapeuta, referência na área. Cadu Ramos, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. A frase que todos já ouviram, no pain, no gain. Quando a gente fala de atividade física, né? Então a gente vai empregá-la nessa questão da atividade física, de esforços. Até que ponto aquela dorzinha é um sinal que está dando um resultado efetivo, que o esforço está valendo a pena, que é normal sentir uma dorzinha após atividade física. No entanto, pode ser que a gente não tenha que levar a frase ao pé da letra, né, Cadu? Bem-vindo. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui novamente no Prazer seu programa. sempre. Pois é, atividade física, principalmente hoje em dia, com a pandemia, muitas pessoas pararam de fazer atividade e estão desesperadas em casa tentando retomar os exercícios ou fazendo de qualquer forma. Muitas vezes acaba exagerando um pouco, ou sai correndo na rua e está 15 dias sem fazer nenhum tipo de exercício. Ou seja, acaba trazendo para o corpo uma sobrecarga imediata, né? Tá. Que muitas vezes você fala, puxa, e essa dor? Dura 2 dias, 3 dias, uma semana? Essa dor é uma dor patológica já? É uma dor tensional? Então é muito importante a gente entender como tudo isso funciona, como o corpo realmente funciona e como que a gente pode fazer, tanto como um trabalho preventivo, né? Ou mesmo depois dos treinos para evitar uma lesão, evitar um estresse muscular, uma tendinite, uma bursite, enfim, que são, acontece muito rápido. Às vezes um esforço em 3 corridas que a pessoa faz, de uma forma inadequada ou com excesso de tempo ou de intensidade, pode trazer um processo inflamatório muito grande para aquela região. E o que eu acho interessante, até para que a gente separe as coisas e o pessoal de casa entenda, quando a gente fala dessa dor da atividade física, como a gente consegue distinguir, perceber que é uma dor que pode já ter chegado numa inflamação, numa próxima a uma lesão. Eu acho que a dor da lesão, ela acaba sendo ainda maior, então a gente até consegue ter uma percepção grande. No entanto, aquela inflamação que pode ser um primeiro passo para dar errado, se a pessoa continuar, comparando com a dor que é considerada, então, a dor do sucesso, né? Que a gente executou tudo bonitinho. O dia seguinte, normalmente no dia da corrida é difícil você sentir realmente alguma dor. Você sente o corpo mais pesado, né, por ter feito algum esforço a mais, mas a dor tensional do exercício vem um dia depois, né, 72 horas, ali aquela coisa do uso muscular, né, da tensão muscular. Passou de 4, 5 dias, uma semana, você continua fazendo atividade e a dor ainda persiste, opa, cuidado, ali pode estar começando sim uma lesão e um processo inflamatório, tanto do músculo como já do tendão. Eu digo que muitas vezes a gente adquire uma tendinite por conta de uma instabilidade muscular. Eu acredito muito que as lesões, a maioria das lesões, elas aparecem por uma instabilidade muscular e sim, ela acaba tensionando a inserção do tendão. Aí você desenvolve uma inflamação do tendão e aquele músculo, a dor você acha que é no músculo, naquela região, aquele músculo em poucos dias ele já enfraquece, já perde o tônus, perde a elasticidade, começa um processo de rigidez e em 15 dias você já está com um quadro ali inflamatório instalado que para você conseguir sair sozinho é muito difícil. Por isso que é sempre muito importante ter uma orientação de um profissional ou se achar que realmente já está com a dor intensa, procurar um médico, fazer um exame, não deixar, principalmente para quem gosta muito de esporte. Como você gosta, você é super cuidadosa, atenciosa. Lesionou, afastou, né, Cadu? Exatamente. E aí esse é o preço que a gente paga se fizer alguma coisa errada, porque depois o afastar acaba comprometendo uma série de outras coisas, tanto de se recuperar daquilo, quanto de dar a pausa em algo que é muito produtivo para o corpo e até falando nesse momento do estresse que a gente está vivendo, é um desconto do estresse, pelo menos é assim que eu enxergo, né? É verdade. Eu vou aproveitar e colocar para o pessoal de casa, a gente foi ouvir as palavras dele que é médico do esporte, Dr. Páblios Estaduto Braga, falando a respeito do assunto e daqui a pouquinho a gente volta com o Cadu para entender então, né, dentro da sua especialidade, o que é recomendado. Olha lá. A dor pós sessão de treinamento, ela é bastante comum porque durante o esforço existe uma sobrecarga, existe uma solicitação maior
da musculatura, exatamente pela repetição dos movimentos. Então a dor muscular ela pode ser bastante comum. Isso pelos microtraumas causados pelo esforço, mas microtraumas não quer dizer lesões, mas a solicitação maior do que o músculo em repouso. Muitos atletas ou muitos esportistas, mesmo amadores, eles se deparam com isso após esforço e até por alguns minutos ou até horas. O que não é comum e o que não é bom, a dor acontecer durante o esforço em algumas áreas em específico. Por exemplo, articulação. Se existe a dor na articulação, isso é um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Então é importante se ter atenção sobre isso, porque provavelmente seja por sobrecarga ou por uma lesão já pré-existente, tá? Ou alguma coisa que foi desencadeada com um aumento de volumes de treinamento nas semanas anteriores ou uma readaptação do esforço. Agora, quando o músculo ele dói durante o esforço e agudamente, quase com certeza nós vamos ter uma situação de lesão, uma completa inadequação ao treinamento. Então é importante observar ao parar, porque uma coisa é verdadeira, que apesar de a gente parar o esforço, o corpo continua consumindo mais oxigênio e tendo um gasto energético acima do valor de repouso. Então até adaptar, até voltar à situação de repouso, horas vão se seguir, então é comum que esse sintoma possa aparecer, mas sempre um alerta, não subestime a dor, independente se ela é leve ou não. Observe as sequências de treino, é importante ver como os treinos foram programados na semana. Por exemplo, eles mais leves no começo da semana e mais pesados no final, ou se a fadiga vai aparecendo no decorrer dos dias e próximo ao final de semana o corpo já não está com uma resistência tão boa. Então tudo isso é importante que se observe para ver se o caminho está certo, até para não tomar algumas decisões precipitadas e também chegar a conclusões precipitadas. Importante também sempre consultar o fisiologista que está orientando o esforço, o exercício, o educador físico e o médico do esporte também, porque ele pode dar os caminhos, inclusive evitar lesões maiores, fazer algum tratamento ou às vezes intervir de um modo mais rápido para que isso não se torne mais grave depois. Tá aí. Um agradecimento, então, ao Dr. Páblios. Lá no Instagram vocês encontram o trabalho dele no @Páblios_Med-Esporte, tá? Quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta. Obrigada, viu, doutor? Voltando aqui para o nosso estúdio, o Cadu já está pronto, preparado. Quem está com ele é a Juliana, bem-vinda, que hoje vai demonstrar alguns exercícios. Cadu, falando bem dessa questão de lugares já conhecidos por vocês, que realmente a gente tem mais lesão, né? Queria que você apontasse alguns e até começasse esses exercícios para a gente ter uma ideia do que pode ser efetivo. Isso, Carol. Eu, assim, sempre quando eu conheço o corpo do atleta, recebo os pacientes na clínica, eu tenho um cuidado especial de cuidar de todo o corpo. Tá. Entender como é a elasticidade daquela pessoa e preparar aquele atleta para fazer atividade física. Uhum. Uma coisa que eu gosto muito é o alongamento, acho essencial para as atividades físicas, principalmente da cadeia posterior, joelho, tá? E quadril. Tá. Normalmente, as lesões aparecem muito no joelho, por sobrecarga mecânica, o quadríceps não tem uma boa musculatura, acaba aumentando a tensão na articulação, causando ou podendo causar a longo prazo vários problemas articulares, principalmente o desgaste da cartilagem, levando a pessoa a um problema de artrose. Isso é grave, cada dia vem atingindo mais pessoas jovens que estão fazendo esporte de alta intensidade, então eu tenho uma grande preocupação com esses jovens que estão fazendo esses esportes. Acho que é importante que eles se conscientizem que a atividade física é importante, porém, a pessoa precisa sim fazer um trabalho preventivo, uma manutenção muscular, enfim, ter vários cuidados para cuidar do corpo. Então eu sempre começo com o alongamento da cadeia posterior, entendendo se essa musculatura tem uma elasticidade suficiente para não pressionar a cartilagem do joelho, a articulação do joelho e depois a articulação do quadril. Eu vi que
essas duas articulações estão livres, estão com um bom funcionamento, eu vou para toda a cadeia lateral. Então, se as pessoas estão em casa, dor nas costas, a cervical, esses exercícios também podem ser aplicados em casa para quem está assistindo muita TV, enfim, realmente com muita tensão cervical ou realmente trabalhando em casa, se adaptando ao computador, à cadeira, né, à mesa, enfim, todos esses alongamentos que eu estou passando vai ajudar muito a diminuir a tensão muscular. Porque o grande problema das dores são as tensões musculares. Não é que ainda, como a gente falou, é um processo inflamatório, mas sim uma tensão muscular que você passou a noite toda, de repente, trabalhando, pode voltar, do outro lado, fez um lado, depois o outro. Sabe que eu ia te perguntar, Cadu, quando a gente fala de tensão muscular, até para o público de casa entender e conseguir visualizar, é como se o músculo endurecesse? Isso. Naturalmente. E se tornasse mais rígido. Isso. A musculação justamente é para melhorar o tônus muscular, que é o quanto de tensão a fibra pode apresentar. Tá. Porém, se você aumentar muito o nível na academia, essa fibra pode entrar em espasmo e se retrair. E, ao mesmo tempo, as pessoas que não fazem atividade em casa ou que sentam numa posição ruim ou ficam horas numa mesma posição no computador, digitando, ou ali no mouse, esses músculos também entram em espasmo porque eles não têm condição de atingir determinado tempo, ou seja, é a resistência do músculo para fazer a atividade que você quer. Entendi. Esse músculo recebe menos oxigênio, todo o processo metabólico é menor, ou seja, a nutrição e o excesso de gás carbônico na região aumenta, causando uma instabilidade daquele músculo, levando a um processo inflamatório. Entendi. Então, o alongamento, ele ajuda a melhorar o aporte de sangue, os nutrientes naquela região, fazendo com que o músculo tenha mais condição de fazer as tuas atividades. Tá. Mesmo que seja em casa, trabalhando, enfim, fazendo várias atividades ou na corrida ou no treino. Entendi, até as atividades do dia a dia, né? Exato. E até que ponto, então, porque aqui a gente está ensinando algo que hoje é possível fazer em casa, né? Essas demonstrações você vai ensinar um pouquinho mais, mas até que ponto, quando a gente sente que o músculo deu uma travada, não sei se esse é o termo correto, mas é o que me vem à cabeça quando eu penso nessa questão do músculo estar ali mais rígido. Então, quando a gente fala, travei. E as pessoas tentam destravar esse músculo, que é quando a gente sabe que tem um nozinho. Sim. Aí você fala, eu vou tentar tirar o nozinho, e a dor acaba piorando. Nesse caso, a gente precisa procurar um profissional, certo? Certo. Ligado ao músculo não é uma brincadeirinha, né? Qualquer movimento errado pode prender mais. Isso, o estímulo do músculo, da fibra muscular, tem que ter uma certa intensidade e o tempo adequado. Porque muitas vezes a pessoa pode ficar tentando soltar o músculo do trapézio o dia todo. No fim, você vai acabar machucando a fibra muscular. Tá. Então, o travar do músculo é quando você faz algum movimento com a cabeça, vai levantar da poltrona, a lombar já grita. Tá? São movimentos simples que o músculo está te dando uma indicação de que ele não está bem. Tá. E muitas vezes a pessoa com a coluna levanta da poltrona com a coluna travada, está assistindo TV e fala, vou dar uma corridinha, sabe? E aí realmente as coisas começam a se desajustar. Então, o que eu estou explicando e esses alongamentos são muito efetivos, tanto para a atividade física como para simplesmente diminuir a tensão de quem está sentado em casa, de repente está assistindo a gente, pode colocar uma toalha no tapete ali e fazer alguns alongamentos. Vamos mostrar mais então. Então, o da lombar... Ó, esse movimento é simples, mas está alongando toda a cadeia posterior da região da lombar, né? Voltou para a lateral, você está alongando toda a cadeia lateral. Voltou para o outro lado. Eu estou fazendo uma vez, Carol, mas pode ser, a pessoa pode fazer 3 séries com 5 repetições cada série. Tá? Voltou. De novo na lombar, isso. E agora, esse que eu gosto bastante, que você potencializa a cervical. Então você alonga desde aqui da cervical, toda a cadeia posterior até na região glútea. Olha. Então isso ajuda muito a diminuir a tensão
na parte das costas, região baixa da lombar e até mesmo aqui na cervical. A pessoa vai sentir já de imediato um alívio, parece que fica mais leve, diminui a tensão. Então, eu acho que o alongamento é muito importante para começar a atividade ou mesmo as pessoas que estão paradas em casa para que elas mesmas possam se cuidar, entendeu? É algo simples. Todas as pessoas podem fazer, não tem risco nenhum, tá? Não vai machucar, desde que não fazendo nada em excesso e na posição correta, né? Vai só trazer benefícios. Tá aí, vou colocar já perguntinhas do público para você. Legal. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Amanda. Um beijo. Quando eu faço os meus treinos, eu tenho dor nos meus joelhos e lombar. Como posso, então, melhorar essas dores? Antes de começar a prática da atividade física, é legal fazer um check-upzinho? Sim, sem dúvida é muito importante passar no ortopedista, ver se tem alguma lesão, mas que na verdade, Carol, a maioria das pessoas acabam não fazendo. Então, eu aconselho sempre ter um profissional acompanhando o início das atividades, para que a pessoa não tenha ou chegue nesse quadro como ela colocou. A dor no joelho pode ser duas situações. Uma, que ela está usando uma sobrecarga, né? Ou a musculatura do quadríceps não está suportando o pouco que ela está fazendo e aí acaba sobrando para a articulação. Então, o alongamento nesse caso é importante, mas acho que você deve avaliar o treino, se realmente não está com a intensidade muito alta, e aí voltar um pouquinho, começar mais devagar e sentindo como é que a articulação vai estar. Tá, e tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Gina. Beijo pra você. Comecei a correr na rua e de um tempo pra cá estou sentindo dor no final da coxa. É dor muscular ou é no quadril? A rua é diferente, né? Cadu? Pois é. Você sobe a calçada, desce, né, tem um buraco, tem várias. Você pode ter várias situações de instabilidade. E quando você pisa meio que em falso, ou exige mais do músculo. Então, uma pisada errada pode realmente aumentar a tensão da fibra muscular e causar dores tensionais. Não é nada grave, eu te aconselho a achar um profissional que libere essa musculatura, que faça alguns alongamentos da região do quadríceps, que teu músculo vai restabelecer a função e você vai conseguir correr sem dor. Mas, assim, se você continuar correndo assim, aí você pode desenvolver uma tendinite e te trazer uma série de complicações. E, gente, o que é interessante, vou falar agora como experiência própria, tá? Não sou atleta, mas eu tenho uma dedicação nessa questão da corrida muito grande. Provavelmente, no caso dela, ela corria na esteira e com o fechamento das academias, ela recorreu à rua, que é algo que eu também tenho feito. E é claro que acaba tendo desnível, o piso é diferente, né? Às vezes o calor vai fazer uma diferença também. E o tênis pode ter relação, não pode, Cadu? Assim, então, não que um tênis para esteira seja muito diferente de um tênis para rua, mas que talvez esse tipo de impacto, o tênis possa segurar um pouco mais, que ele talvez tenha um recurso um pouco maior, porque a rua vai exigir talvez isso, do que uma esteira lisa, enfim, e que tivesse ali plana. Sim, hoje nós temos muitas opções de tênis e eu acho que realmente um tênis que tem um maior amortecimento vai ajudar melhor você a conseguir sair melhor nessas instabilidades, porque o corpo ele age através de estímulos. Então, se você não consegue dar para ele uma elasticidade adequada ou uma superfície mais plana, ele vai responder conforme ele conseguir. E aí os riscos, né, de você desenvolver uma lesão. Eu acho que, né, é bacana a gente colocar todos os cenários aqui. Que, perfeito, bem colocado. Vai ajudar. Boa, Carol. Tem mais perguntinha, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo pra Maria. Obrigada, Maria. Antes da pandemia, eu fazia academia 3 vezes por semana. Atualmente, não me exercito mais e estou com dor nos 2 joelhos. É normal? Sim. O fato de não estar utilizando justamente, o que a gente meio que a gente estava falando. Quando você tem um ritmo intenso, 3 vezes por semana, é bastante. Você acaba causando uma melhora da performance muscular, suportando melhor a tensão sobre a articulação. Quando você para, em 10, 15 dias, 3 semanas, a condição muscular já diminuiu muito. A força que ela tinha já não vai ter mais.
E muitas vezes ela está fazendo em casa alguma atividade, sobe e desce a escada, e com isso ela não consegue ter a cabeça nossa acha que a gente está tudo ok, que o corpo está bem, mas infelizmente o corpo não responde na mesma forma do que na época que ela estava na academia. Então antes de voltar à atividade é necessário restabelecer, cessar a dor para retornar. E depois voltar à atividade, sem dúvida. Isso aí. E vamos mostrar mais exercício, Cadu, e depois você pode comentar esses que eu fiz das cadeias laterais, da parte posterior e até a cervical. Agora eu vou pedir para a Juliana sentar, por favor. E para a gente cuidar um pouquinho da parte cervical. Tá. Computador, celular, né? A gente fica horas parado, né? E o alongamento dessa região é muito importante. Lá embaixo, pode forçar um pouquinho. Então, você alonga o trapézio, que é um músculo que está inserido bem nessa região aqui em cima, ele vai até aqui embaixo. Então, muitas vezes a gente passa horas realmente com a cabeça na mesma posição, não se atenta e de repente você fala, ai meu Deus, minha cervical. Então, esse alongamento já vai ajudar bastante a melhorar a circulação de sangue, melhorar a elasticidade dos músculos e diminuir a tensão e a dor. Voltou, do outro lado, para trás. Segura um pouquinho, 20 segundos, também pode fazer 3 séries com 5 repetições. Voltou. Depois, para o lado, inclina a cabeça para o lado. Voltou para o outro lado. Isso, um pouquinho mais, as cadeias laterais. Então você alonga toda a região lateral. Voltou. Do outro lado. Então, Carol, são alongamentos fáceis e que você consegue fazer sentado em casa ou sem dúvida, na sala. até assistindo a gente agora faz junto, né? Exatamente, Aproveita. pode nos acompanhar, que vai ajudar a diminuir as tensões e preparar para voltar às atividades ou quem já está fazendo, reduzir os riscos de lesões. Para a gente encerrar, Cadu, dentro do nosso tema do até que ponto a dor ela é uma dor considerada normal e de sucesso, né? A questão das pausas de treino. Uma dor muscular, então, quando a gente entende, como você disse, a gente vai distinguir pensando no tempo que ela continua acontecendo ou se ela cessa. Mas no momento que a gente tem uma dor muscular ali e que aquilo a gente está sentindo e ela é importante, é já um alerta de pausa de treino para o corpo se restabelecer? Com certeza, Carol. Sentiu que tem dor, não adianta você ir para a academia, não adianta fazer os 10 quilômetros que você está habituado, que o risco de aumentar a lesão, ter um estiramento, que é muito mais grave, né? E você realmente parar por meses a tua atividade. Então, sentiu que tem dor, tome o cuidado, tenha a atenção que você falou, procure um profissional, tenha alguma orientação, um fisioterapeuta, um médico, para que você possa tratar a dor e restabelecer novamente a sua atividade. Teve dor, pessoal? Parou e recomece aos poucos. Não dá para você voltar com a mesma intensidade, mesmo que seja 10 dias. O corpo não responde na mesma velocidade e intensidade. Ele também diminui as atividades, as tensões musculares e para isso ele precisa de um tempo para se restabelecer. Tá aí. Dá tempo de mais uma perguntinha? Quem escreveu para a gente na tela? Olha lá. Um beijo, Carol Mechará. Obrigada, viu? Sinto dores no cotovelo direito há algumas semanas. O que pode ser? Epicondilite. É uma lesão muito comum. Tênis elbow também, se por acaso ela joga tênis. É uma lesão bem chata. O processo de evolução dela agrava muito a oxigenação do tendão. Muitos casos, lá na frente, é preciso de um enxerto do tendão. Então, pare tudo que você está fazendo e procure um profissional para te ajudar. Sozinho você não vai resolver, anti-inflamatório também não resolve. Eu recebo muitas pessoas com epicondilite no consultório e às vezes tem algumas semanas para a gente tratar a lesão e realmente sarar o problema. É conhecida como a dor do tenista. Isso, né? Exatamente. Mas que muitas mamães aí carregando os bebês e que outras isso, situações muitas até situações. agora do trabalho. Do trabalho, exatamente. Mais tempo na tela. Olha, gente. E quando, só uma observação, Carol, claro. A dor quando já está no cotovelo, já é um quadro crônico. Essa dor começa no ventre do músculo. Quando você está com a dor bem no meio do braço aqui, você fala, puxa, o músculo tá solto. Quando vem para cá, o quadro é crônico e aí toma mais cuidado.
precisa tomar cuidado. Gente, eu vou fazer o agradecimento ao Cadu. Como eu já coloquei para vocês, Cadu Ramos é fisioterapeuta, eu gosto muito do trabalho do Cadu, já tive experiência de ter sido destravada. Pois é, Por isso eu uso o termo. Eu tava complicado ali, né, Cadu? Salvou minha vida ali. Porque é difícil e é bacana a gente ter esse entendimento e conhecer o nosso corpo. Eu acho que é assim que a gente vai aprendendo e cada vez a gente mais acerta do que erra quando a gente tem algumas percepções e orientações, viu? Como no seu caso, que é referência na área. Vai lá no @fisiocaduramos, tá? Quem quiser seguir, @fisiocaduramos, tudo junto, para vocês mandarem perguntinhas. E um agradecimento à nossa querida Ju. Obrigada, viu, Ju, mais uma vez. @maxfama_oficial e o site maxfama.com.br. Cadu, muito obrigada. Obrigado, e Carol. até a próxima. Até. Obrigada.